Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus, a este culto de domingo, mais uma semana que passamos na presença de Deus. Teremos um culto abençoado em nome de Jesus, nós temos certeza disso. Claro que eu quero mais uma vez convidar você a convidar pessoas que estão aí nos seus contatos do WhatsApp, no Facebook, para que você possa mandar para cada uma delas o link desta transmissão, porque hoje nós teremos um domingo de esperança, nós teremos um domingo de misericórdia, um domingo em que vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já fez e tem feito em nossas vidas, mas também louvá-lo pelo que Ele ainda vai fazer em cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e dizer isso a Ele: Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor já fez e também pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Nós queremos te dizer que este culto é para ti, as nossas vidas estão em tuas mãos e o nosso prazer hoje é te adorar, Senhor. De todo o nosso coração nós vamos te louvar. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvá-lo, meus irmãos. Vamos lá. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Eu quero dizer mais uma vez com você que Ele deixou o seu trono para nos salvar. Vamos lá. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Vamos dizer a Jesus: o teu nome exaltarei. Amém, louvado seja Deus. Este é o maior presente que nós poderemos receber das mãos do nosso Senhor, a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei que hoje nós estamos aqui reunidos, meus irmãos, para louvarmos a Deus e também para nos lembrarmos
de que este sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente para nos salvar. E apesar de todas as necessidades que nós temos em nossas vidas, a maior delas já foi suprida na cruz do Calvário. E nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Se você hoje está nos visitando nessa transmissão, se é a primeira vez que você foi convidado a participar deste culto online, deste encontro online que nós estamos tendo, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Há uma nova vida para você em Cristo Jesus. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que está acontecendo dentro do teu coração, na realidade eu creio que tudo que você está passando hoje é o meio que Deus teve de te dizer: há salvação em meu Filho Jesus. E nós vamos cantar um cântico. Eu quero desafiar você que já crê em Jesus Cristo e já caminha com Ele a dizer em fé, dizendo que o novo chegou em nossas vidas e todo o velho já passou. E não há em nós, meus irmãos, lugar para lamentação, senão que somente há lugar para a esperança. E se você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo está hoje aqui conosco, cante como se fosse hoje, porque de fato é o dia da tua salvação. Será que nós podemos fazer isso? E dizer: não há lugar para medo em minha vida. Não há lugar para dúvida, porque o meu Jesus me salvou. Não tenho por que temer, nem por que duvidar. Se graça eu recebi e no controle Ele está, meus erros Ele apagou, já não há condenação. Por isso eu viverei seguro em suas mãos. Meus medos eu deixo para trás. O que passou, novo se faz. O que terminou, terminado está. O meu Senhor vitória dá. O que terminou, terminado está. Não sei sobre o amanhã, se acaso eu tropeçar. Confio somente em Ti, me levas até o fim. Vamos dizer com fé: meus medos eu deixo para trás. O que passou, novo se faz. O que terminou, terminado está. O meu Senhor vitória dá. O que terminou, terminado está. Não sei sobre o amanhã, se acaso eu tropeçar, se acaso eu tropeçar. Vamos dizer isso a Jesus: confio somente em Ti, me levas até o fim.
meus medos eu deixo para trás. O que passou, novo se faz. O que terminou, terminado está. O meu Senhor, vitória dá. O que terminou, terminado está. A palavra nos diz que nele todas as coisas se fizeram novas, que em Jesus Cristo nós tivemos o divisor de águas das nossas vidas, e hoje nós nos lembramos para dizer de todo o nosso coração: o que passou, novo se faz. O que terminou, o meu Senhor, vitória dá. O que terminou. Vamos dizer mais uma vez, diga mais forte: o que passou, o que terminou, terminado está. O meu Senhor, vitória dá. O que terminou, terminado está. Ah, querido Deus, nós te louvamos pela fé que está em nós, que só o Senhor pode dar. E te louvamos pelo teu maior sacrifício, Senhor, entregando Jesus para morrer por cada um de nós. Muito obrigado, em nome do teu Filho. Amém e amém. Amém. Como é bom cantarmos e estarmos juntos na presença de Deus. Vamos ficar agora com o pastor Joel. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, meus irmãos, por todas as coisas boas que Ele tem feito. E nós o louvamos por tudo. Oferecemos a Ele o nosso louvor, que são frutos dos nossos lábios. E num culto como esse nós cantamos, nós recebemos a palavra, mas também um espaço para oração, onde nós colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Também é um tempo de gratidão, onde nós podemos dizer a Ele o quanto Ele é bom, ou o quanto Ele foi bom conosco, dando-nos vitória, dando-nos alegria, nos ajudando a vencer todas as dificuldades, não é verdade? Portanto, nesta hora nós vamos orar. E vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus tem nos dado, pelos nossos irmãos que têm sido abençoados pelo Senhor. Vamos também agradecer por aqueles que completaram mais um ano de vida nesta semana. Pessoas, de fato, abençoadas por Deus. Dentre elas, nós queremos mencionar o Bernardo Bragadi, que completa mais um ano de vida, completa 10 anos. Bernardo, Deus abençoe você. Deus te dê muitas bênçãos nesse dia. Que esta família seja muito abençoada pelo Senhor. E queremos orar pelos nossos irmãos que estão lutando, fazendo um tratamento médico contínuo e têm vivido um dia de cada vez, mas em vitória, vivido na presença do Senhor. E mais uma vez vamos colocá-los diante do Senhor, como temos feito em todos os cultos, porque estamos lado a lado com esses irmãos, porque a luta deles é a nossa luta, a vitória deles também será nossa, ou é a nossa vitória. E vamos orar pela irmã Gislaine, Senhor, nesta hora. Vamos orar também pela Sônia, Bugiga, pela Rose, pela Ibê,
pelo Francisco, que o Senhor abençoe poderosamente na sua recuperação. Também o Alan, um jovem que está fazendo tratamento também da mesma forma, que Deus o abençoe poderosamente, dê-lhe toda a graça nesta hora. Vamos colocar o Daniel diante do Senhor também, esse irmão passou por algumas dificuldades, ele fez a cirurgia, está em recuperação e para a glória de Deus em breve ele vai estar nos braços da sua família que está esperando de forma tão ansiosa, não é? São coisas boas que Deus faz de fato. Vamos orar pela irmã Nana, que precisa continuamente da graça do Senhor. Uma de nossas irmãs, irmã Maura, que também começa um tratamento médico e precisa da graça do Senhor. E temos colocado ela continuamente diante do Senhor. Hoje eu apresento novamente para que todos nós, como igreja, possamos colocá-la diante do Senhor, para que Deus a abençoe. Vamos orar pela Francisca também, que a irmã Michele apresenta. E também orar pelo Theo. O Theo é uma criança recém-nascida, que está internada, precisando da graça do Senhor, seus pais estão ansiosos. Vamos colocá-lo diante do Senhor, meus irmãos. Lembrando que basta uma palavra, basta um toque do Senhor. E tudo vai mudar. O nosso Deus, Ele dá vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, é a vontade de Deus abençoar essas pessoas. É a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus que tenhamos alegria. É a vontade de Deus que celebremos a vitória. Portanto, eu convido você nesta hora a falar com Ele, comigo. Vamos colocá-los diante do Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, Deus amoroso, Tu és um Deus tão santo, um Deus tão poderoso, um Deus que cuida de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades. E o que alegra o nosso coração é que Jesus Cristo disse que aquele que pede pão recebe pão, indicando, ó Deus, que o Senhor nos atende segundo a nossa necessidade e dá de fato aquilo que nós pedimos, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós e nós louvamos a Ti nesta hora por todas essas bênçãos. E oramos, ó Deus, por cada pessoa cujo nome foi citado na Tua presença, que o Senhor os abençoe com toda a graça, aqueles que estão continuamente, Senhor, fazendo tratamento, que o Senhor os abençoe, que eles sejam completamente restaurados para a glória, louvor e honra do Teu santo e bendito nome. Meu Deus, esta criança que está internada, que seja alcançada, tocada pelo Senhor. Meu Deus, dá vida a esta criança, que ela possa experimentar a graça do Senhor na trajetória da sua vida aqui na terra. E que seus pais também recebam esta grande alegria nesta hora, Senhor. Ó Senhor, eu apresento diante de Ti, nós apresentamos a Francisca, apresentamos também o Bernardo, apresentamos, ó Deus, a Gislaine, apresentamos, ó Deus, a Sônia, apresentamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Aimee, Senhor, que cada um receba a Tua bênção, a Rose, o Daniel, que cada um seja tocado por Ti nesta hora, a irmã Maura, são pessoas, ó Deus, que dependem da graça do Senhor diariamente. São pessoas que vivem pela fé, e nós sabemos que a vivência pela fé é crer de fato no invisível, é ver o invisível, é crer que nós podemos chamar a existência as coisas que não existem como se elas existissem, como está escrito na Tua palavra, porque nós cremos, ó Deus, que aquilo que ainda não existe é chamado à vida dessas pessoas, a saúde, a paz, a alegria e a felicidade. Desta forma, Senhor, cobre cada um com Tua graça e com Tua presença nesta hora, no mais santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja, meus irmãos, o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, estamos numa semana muito abençoada. Recebemos a palavra agora, que vai nos abençoar por mais uma semana na presença do Senhor. Domingo que vem seria o dia que nós estaríamos participando da ceia do Senhor. Mas devido à circunstância, nós ainda não estaremos juntos. Mas cremos que em breve estaremos
celebrando um grande dia, um momento de comunhão, que vai ser o reencontro. Um tempo maravilhoso realmente na presença do Senhor, nosso Deus. E geralmente na semana da ceia nós costumamos separar mantimento para as pessoas necessitadas. E eu peço que nesta hora você pense e já programe em separar uma porção de mantimento para as pessoas necessitadas, para que as necessidades delas sejam supridas e também que todos nós sejamos abençoados. Está escrito: aquele que dá aos pobres empresta a Deus e Deus se apressa em retribuir-lhe. Então é uma promessa que recai sobre as pessoas que realmente têm disposição de abençoar as pessoas menos favorecidas. Que Deus nos abençoe. E vamos orar agora consagrando desde já esses mantimentos ao Senhor e também consagrando a Deus todos os dízimos e ofertas para manutenção da obra do Senhor. Querido Deus, nesta hora nós queremos agradecer a Ti por Tua bênção sobre nós. Queremos consagrar a Ti os mantimentos para a Tua obra, Senhor. Aqueles que serão separados nessa semana para as pessoas que precisam de uma ajuda agora, Senhor. Santifica para que eles sejam abençoados. É o nosso pedido. Consagramos também a Ti nesta hora todos os dízimos e ofertas para a Tua obra e que a bênção que advém da promessa recaia sobre cada família, sobre cada pessoa. Meu Deus, abençoando, trazendo coisas boas. É o nosso pedido agora, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Que tenhamos uma semana abençoada. Vamos receber a palavra agora que vai trazer graça aos nossos corações. Um grande abraço. Fica com Deus. Louvado seja Deus. A paz, meu querido, minha querida. Como é bom adorarmos e cantarmos ao Senhor, não é verdade? E agora chegou a hora de meditarmos na palavra dele. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos pensar nessa palavra. E enquanto você abre, eu queria que você se detivesse a partir do versículo 34. E eu quero tão somente contextualizar esse momento, nessa passagem. Jesus, ele estava ensinando, estava fazendo muitos milagres e num determinado local chegou diante dele um homem chamado Jairo, que era o dirigente da sinagoga local, um homem proeminente, conhecido, temente a Deus, certamente. E ele vem com um pedido de desespero, um pedido de grande necessidade, porque ele, ao ver Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor e diz assim: Senhor, a minha filha de 12 anos está à beira da morte. Vai à minha casa, cura minha filha para que ela viva. Esse pedido de Jairo mostra que Jairo era um judeu que creu em Jesus. E ele pede a Jesus que vá e que traga que dê vida à filha dele, que cure da enfermidade que a estava quase já levando embora. Jesus aceita esse pedido e sai em direção à casa de Jairo, se encaminha para a casa de Jairo e com ele vai bastante pessoas junto. E nesse meio de caminho, uma mulher com fluxo de sangue, aquela bem conhecida nossa, ela encontra Jesus e ela determina dentro de si que se ela tão somente tocasse na barra da túnica do Senhor, ela seria curada, e ela consegue fazer isso e exatamente isso acontece. Jesus para e ele pergunta a todos quem me tocou e todo mundo se surpreende porque havia muitas pessoas esbarrando nele. E ele diz: alguém me tocou de maneira diferente porque de mim saiu virtude. O que ele quis dizer? Alguém tocou em mim com fé, porque saiu o poder de cura de mim. E aí a mulher, timidamente, temendo, ela diz: Senhor, fui eu. E Jesus diz a ela: vai, filha, a tua fé te salvou, você é livre do teu sofrimento. Quando Jesus está terminando de falar isso para ela, acontecendo isso, é onde eu quero que você vá comigo agora. Então, no versículo 35 do capítulo 5 de Marcos, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram alguns
algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrarem na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amém? Amém. Esse é o texto, esta vivência que nós vamos hoje pensar sobre ela, sobre essa menina que foi alvo de tão grande bênção, de tão grande milagre, todas as pessoas que disso participaram. Eu quero começar a perguntar para você uma coisa. Para você, as aparências enganam? Nós não temos um ditado que diz: as aparências enganam, uma afirmação. E eu estou perguntando: as aparências enganam? Alguma vez na sua vida você já se surpreendeu de pensar algo sobre alguém ou alguma coisa e depois descobrir que a aparência não era aquilo? E vamos para o lado afirmativo, o lado positivo. Alguma vez já te ofereceram uma comida ou você teve a oportunidade de experimentar e você ficou com medo e olhou e falou: mas isso não vai cair, não vou gostar. E por insistência ou por você mesmo querer se aventurar nisso, apesar da aparência, e você descobrir que foi uma comida gostosa, foi algo bom que você experimentou? Você já teve contato com alguém que no primeiro momento, no primeiro olhar, você disse: essa pessoa, acho que é uma pessoa difícil. Eu acho que vai ser um pouco trabalhoso lidar com ela. Se foi um atendente, se foi um funcionário, se foi alguém na rua ou alguém do seu trabalho, não importa. Mas depois ali, por poucos momentos e alguns segundos e alguns diálogos, você começa a descobrir que não. Quero uma pessoa acessível, quero uma pessoa educada, uma pessoa disposta a ajudar, de fácil convivência. Então, às vezes, as aparências enganam sim. E se você for bem honesto, honesta, você vai concordar que não é sempre que a gente pode se basear por elas. E eu diria, a gente quase nem deve se basear apenas pelas aparências. Porque as aparências, elas são uma análise muito subjetiva, uma análise muito rápida, muito baseada naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente percebe. E nem sempre as nossas percepções, elas são plenamente confiáveis, não é verdade? Então, sim. As aparências, elas às vezes enganam, não é? Eu estou dizendo isso exatamente por conta dessa experiência que Jesus Cristo teve com o fato dessa menina e das pessoas envolvidas. As aparências para aquelas pessoas que estavam naquela casa, que viram a menina dar o último suspiro, que viram a menina se despedir da vida, para aquelas pessoas, aquele corpo sobre a cama, toda aquela aparência era algo claro e algo inequívoco.
a menina de fato havia morrido. E ela havia morrido. Mas para Jesus, ali não estava a morte. A Bíblia diz que para Jesus, ali estava um adormecimento. Jesus diz assim, a menina, ela dorme, ela não está morta. Ou seja, dois lados da mesma situação, duas visões da mesma coisa. Para uns havia a morte, para Jesus havia o sono, a dormência. O cenário era um cenário humano. Quando Jesus chega lá, as pessoas estão, segundo a Bíblia, em alvoroço. As pessoas estão em pânico, com dor. As pessoas estão agitadas, porque realmente para elas a morte estava ali. E se você quiser bem entender o momento daquela família, daquelas pessoas, os amigos e pessoas que estavam ali, morrer em casa não tinha o significado que tem hoje para nós, porque hoje a morte está muito distante da nossa casa, não é verdade? Por conta de tantos fatores, pelo hoje que vivemos. Mas naquela época era uma coisa era normal morrer-se dentro de casa. Então era alguma coisa que eles estavam habituados a viver, mas nem por isso deixaram de sofrer e deixaram de entrar em um estado de dor mesmo. Porque assim nós somos. As nossas percepções nos levam a termos reações. E as percepções que eles tiveram da morte da menina trouxeram de dentro para fora toda aquela dor exposta, não é? Então é quando a gente lê que já havia pessoas ali chorando, pranteando, já havia angústia, já havia pânico, tinha até os tocadores de flauta, que era comum o instrumento musical se fazer presente naquele momento, mas com músicas de dores, com notas de lamento. Então toda aquela situação gerada pela morte da menina. Então a aparência naquele momento determinou toda a disposição de mente, de coração e física de todas aquelas pessoas, que é o esperado, que é o normal. Mas quando Jesus chega nessa cena, nessa casa, a primeira coisa que Jesus mostra é que ele trava um contato com aquelas pessoas. Ele não vai direto para onde a menina está. Ele se detém com aquelas pessoas e ele pergunta e ele fala. E ele diz assim, por quê? Por quê? Por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão desesperados? Todo mundo que pergunta alguma coisa quer uma resposta, não é verdade? Em toda pergunta há um objetivo. E o objetivo de Jesus com aquela pergunta era travar um diálogo com aquelas pessoas e dizer a eles que aquilo que eles estavam vendo, que a aparência que eles estavam vendo e acreditando não era verdadeira. Jesus estava querendo dizer a eles que Jesus estava levando vida e não morte. Que Jesus estava mostrando que há um outro modo de ver as coisas. E que o Senhor tem outra forma de deter a verdade, de mostrar a verdade. E Jesus pergunta porque se importa. Eu não sei se você já parou para pensar que Jesus se importa com você. Você já teve momentos na sua vida em que você, dentro de si, fala, eu não estou bem, não sei o que está acontecendo comigo. E você não tem muitas explicações. A única coisa que Jesus quer que você faça é que você se pergunte, Senhor, ou pergunte a Ele, Senhor, por que eu estou assim? Porque Jesus tem respostas. Porque Jesus quer ouvir isso de nós. Porque Ele quer travar um relacionamento com a gente. Então nós não precisamos ficar transtornados, nós não precisamos entrar em pânico, nós não precisamos ficar desesperados da vida sozinhos. Sozinhos. Porque é óbvio que na nossa existência humana, por muitas vezes nós vamos nos pegar desesperados, nós vamos pegar incomodados, inquietos, angustiados, tristes, sobressaltados, assustados. Não é a negação desses sentimentos,
mas é entender que nós não precisamos passar por todos esses sentimentos sozinhos. Porque Jesus está presente, porque Ele está sempre disposto a travar comigo e com você um diálogo. Você se lembra do Salmo que diz assim, olha, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Era o salmista falando com ele mesmo. Por que eu estou angustiada? Por que eu estou abatido? Esse tempo de olhar para si e se ponderar e fazer perguntas. E em seguida, a resposta veio para o salmista. E o salmista diz assim, aquieta-te, porque Deus virá em seu socorro. Meus queridos e minhas queridas, quando nós nos permitimos dialogar com a nossa dor, dialogar com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com os nossos temores, os nossos desesperos, nós vamos entrar num patamar de conversa, não conosco mesmos, mas com o Senhor. Você se lembra que Jesus Cristo disse, e o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que vos ensinei? Quando é que Ele nos lembra? É justamente quando nós nos permitimos entrar em contato com as nossas contradições, com as nossas dificuldades, mas podemos entender que não estamos sozinhos nelas e podemos dizer, Senhor, por que estou assim? Senhor, por que o desespero está tomando conta de mim? Senhor, o medo está comigo. E você vai descobrir que imediatamente o Espírito Santo vai fazer você lembrar das verdades, verdades bíblicas, das verdades reais, não é? Da palavra de Deus, que entra e que interfere dentro dessa nossa vida diária. Preste atenção. Quando Jesus Cristo disse para eles assim, a menina não morreu, a menina dorme. Jesus entrou com a realidade do Senhor naquela situação. Mas qual foi a reação dos outros? A reação foi de zombaria. A reação foi de incredulidade. A reação deles foi, não é possível. A reação deles foi, isso não pode ser verdade. Sabe por quê? Porque eles estavam sozinhos em si mesmos. Eles estavam se baseando apenas e tão somente na sua percepção de vida. Entregue a seus próprios sentimentos, entregue as suas próprias realidades, entregue a vida tal como ela é, da perspectiva e da capacitação do homem. Quando Jesus diz, não é assim, desperta neles tudo aquilo que eu acabei de dizer. Meus queridos, muitas vezes, muitos de nós padecem de situações assim, porque nós nos comportamos tal qual essas pessoas. Nós entramos no modo humano. E isso não é errado, porque somos humanos. Entramos no modo humano, mas ficamos nesse modo como que se Deus não existisse. Como que se não houvesse uma relação de Deus para conosco e de nós para com o Senhor. E nos apropriamos daquilo que para nós, para a nossa realidade sensível, e não sensível de sensibilidade, sensível de poder entender e enxergar através dos olhos, através do tato, daquilo que vemos, daquilo que é concreto para nós. Nós entramos nesse modo de vida e nós nos apartamos, nos desconectamos, nós deixamos de interagir com o modo de Deus, o modo do Senhor, com a presença dEle, com a verdade dEle, com a graça dEle sobre a nossa vida. Aí nós vamos ficar igual a essas pessoas. A incredulidade entra no nosso coração, porque nós só enxergamos no patamar humano as possibilidades. E eu quero dizer a você, as possibilidades nossas são muito, muito precárias. Haja visto nessa posição. A morte se instalou, acabou. Acabou para mim, acabou para você, para qualquer ser humano, acabou. Mas não acabou para o Senhor.
E se eu me agarro, ou se você se agarra naquilo que para você é real, naquilo que para mim é real, entende isso? Então é morte e não é dormência. É morte e não é sono. Afinal de contas, não pode ser diferente, porque eu detenho essa questão da realidade, e a realidade é colocada assim. Mas eu quero dizer para você uma coisa hoje. Para você que está aqui cultuando a Deus, se interessando pelas coisas do céu, pelas coisas espirituais, eu quero que você saiba de uma coisa: a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que possamos viver a esfera humana sim da nossa existência, mas que nós possamos viver a esfera humana debaixo da esfera celestial, debaixo do poder e da graça do Senhor, porque o Senhor vem, o Senhor entra na nossa vida, o Senhor transforma situações, o Senhor faz milagres, o Senhor faz coisas grandes e coisas pequenas. Ele muda e transforma quando nós cremos, quando nós entendemos que as aparências enganam sim, e que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e Ele interage no nosso mundo humano, Ele faz coisas grandes, Ele ouve oração, Ele transforma a situação, Ele muda as circunstâncias, Ele age em nós e por nós. Amém? Pense em você, quantos testemunhos, quantas bênçãos, quanto socorro, quantas mudanças de caminho, quantas situações inesperadas são mudadas e transformadas, porque Deus se levantou para te abençoar, porque você levou em conta que há um mundo espiritual muito maior, real e poderoso do que o mundo humano que nós vivemos. Louvado seja Deus. Nas palavras de Paulo, não vivemos daquilo que vemos, mas vivemos daquilo que cremos. Quando Jesus entrou naquela casa, havia poucas pessoas que acreditavam e criam nele. O pai da menina, a mãe da menina. E eu quero fazer um parênteses aqui, quem sabe não foi a mãe que disse: vai lá, marido. Eu ouvi falar dele, eu creio nele, vai lá, ele é a nossa última esperança. A nossa filha vai morrer, vai lá antes que o pior aconteça. Quem sabe, não é? Esse homem não foi por conta também da fé da mãe, não sabemos, mas uma coisa é certa: a mãe, o pai, os 3 discípulos que Jesus levou com ele, não levou os outros não, levou os 3 só. Foram essas pessoas que Jesus chamou para ir até o lugar onde estava a menina, até o quarto lá da casa onde ela estava, morta. Pessoas que creem, pessoas que trazem ao mundo de Deus para o seu próprio mundo, elas vão experimentar coisas completamente diferentes daquelas que não creem. Entende isso? Aquele grupo que entrou com Jesus, 5 pessoas, os pais e os 3 discípulos, eles viram e experimentaram aquilo que os outros só iriam saber que aconteceu. Iria ver pronto, mas não iria participar do processo. O Senhor, Ele se manifesta e Ele realiza diante dos olhos daqueles que creem. E que a gente possa fazer parte desse time, né? Do time dos 5. Que vão, pedem e ficam lá e veem o milagre do Senhor acontecer. Jesus não levou em conta o que falaram dele. Não levou em conta a zombaria. Jesus não deu crédito àquela incredulidade. Ele não voltou as costas para aquela pessoa e deixou de abençoar aquela casa. Mas Jesus cercou-se de pessoas de fé e ele fez aquilo que ele queria fazer. Levantou a menina do leito de morte. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Eu quero dizer que hoje nós somos desafiados pelo Senhor. E eu tenho certeza do que eu estou dizendo. A escolher como é que nós vamos daqui para frente viver. Se vamos viver de aparência
e depender de nós, da visão nossa de vida e de mundo, e da visão das outras pessoas, ou se nós vamos viver baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque eu posso optar. Aquelas pessoas tiveram opção. Havia 2 grupos ali. O grupo daqueles que zombaram, o grupo da impossibilidade, o grupo da aparência, o grupo da percepção humana, o grupo que disse assim, não, é morte. E havia o outro grupo, o grupo que foi buscar, o grupo que pediu, o grupo que implorou, o grupo que disse, Senhor, vem e faz. Aqueles que estavam com Jesus, aquela mãe que estava ansiosa. Havia o outro grupo, o grupo da fé, o grupo que dizia assim, sim, aconteceu o pior, mas nós cremos que o Senhor pode fazer algo nesta situação, o grupo da fé. Se você se lembrar, quando Jairo e Jesus estavam a caminho, depois que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, alguém chega para Jairo e diz assim, Jairo, já era. A menina morreu. Jairo, já era, o não chegou, acabou, não tem possibilidade. É uma coisa impressionante que Jesus Cristo vira para Jairo naquele momento. Jesus vira para Jairo porque Jesus, ele tinha o plano de ressuscitar aquela menina. Jesus ia fazer isso. Jesus não estava se baseando como homem, como Jairo, como aqueles que vieram trazer o recado. Já aconteceu, estamos na esfera humana. Jesus estava acima disso. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus olha para Jairo e Jesus diz assim, numa linguagem, numa tradução livre do grego, né, que eu vi num comentário bíblico bem confiável, porque eu não sei grego, mas eu posso pesquisar, fontes seguras. E Jesus disse assim para ele, para de temer, continue crendo. Que coisa maravilhosa! Jesus entendia Jairo, sabia o que aquela sentença tinha feito no coração dele naquele momento. Mas Jesus está dizendo, Jairo, não é hora de se basear só no humano agora. Jairo, você está em contato comigo. Jairo, você pediu a mim. Então entra para esse lado. Entra para o lado da realidade. Entra para o lado da verdade. Jairo, eu estou dizendo, eu vou lá. Você pediu, eu farei o que você pede. Jairo, olha para mim. Para de ter medo, continue crendo. Quanto nós precisamos ouvir isso. Essa é a nossa vida hoje. Olhe para a situação que estamos vivendo. Nós não podemos, e sempre nós vamos nesses cultos online, contextualizar, porque estamos vivendo dias difíceis. E nós todos sabemos disso. Nem quero me deter sobre isso. Se nós formos olhar para o que nos espera no futuro próximo, queridos, não estamos dizendo daqui anos, não, o mês que vem, o bimestre que vem, o semestre que vem, o ano que vem, se nós formos olhar para isso com os nossos olhos, eu quero dizer para você, nós vamos nos sentir desamparados, nós vamos ficar angustiados, nós vamos nos estressar, nós vamos nos desgastar, nós vamos ficar com sentimentos de desespero, não no mesmo nível, mas da mesma raiz que aqueles estavam lá naquela casa que Jesus chegou. Porque essa pandemia, ela trouxe no seu bojo acontecimentos e consequências que ainda nós nem ainda caminhamos metade dela. Então, quando olhamos para tudo isso, ao olharmos dos olhos humanos, daqueles que conhecem, daqueles que detêm saber, daquilo que é o normal de acontecer, queridos, é um futuro muito triste, é um futuro de morte. É um futuro de penúria, é um futuro de muita dificuldade, em todos os sentidos.
E não apenas no sentido material, mas que pessoas seremos depois de tudo isso? Em que nos tornaremos? Como as coisas se darão? Como será o dia de amanhã? Como será o nosso Natal? Como será retomar tudo? E se não é como antes, como vai ser? A impressão que dá é que verdadeiramente a morte está se instalando. Humanamente falando, é assim. As perspectivas são assim. E nós estamos inseridos dentro desse mundo, não é verdade? Nós não temos como fugir dele ou sair dele, só se nós morrermos. Fora isso, nós vamos ter que viver e conviver com tudo isso. Mas nós podemos pensar assim, é morte. Mas eu quero dizer para você uma coisa hoje. Para os filhos de Deus, isso é uma dormência. É um sono. É um tempo em que tudo parece se aquietar, onde tudo parece deixar de ser, aonde as coisas ficaram difíceis, aonde parece que 2 meses atrás tudo era tão melhor e parece que entramos num período de morte, mas nós podemos encarar isso como um período de dormência. As coisas só estão dormindo. As coisas voltarão a acontecer. Voltará a haver vida. Voltará. Porque Deus é fiel aos seus filhos. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não importa as circunstâncias, não importa como o mundo aconteça, para nós sempre haverá vida. Entenda uma coisa, nós passamos mudanças na nossa vida. Nós não podemos estar com pessoas que queremos estar. Nós não podemos estar onde queríamos estar. Nós não podemos fazer o que gostaríamos de fazer. Nós não temos tido nenhuma boa notícia, já faz pelo menos 2 meses, nenhuma boa notícia. E eu estou falando da vida humana, da vida normal. Nós tivemos que mudar alguns hábitos porque nós não temos mais a largueza financeira que tínhamos. Nós nem mais estamos saindo de casa, alguns. Outros vão trabalhar, mas não é a mesma coisa. Os lugares não são mais iguais como foram. E parece que já se passou tanto tempo e só são 2 meses. Parece que tudo está morto. Mas nós podemos mudar a nossa mentalidade, a visão das coisas. Em Jesus não há morte. Quando estamos com o Senhor, não há morte. Não existe morte. Pode haver na minha e na sua vida algum tipo de dormência. Quando as coisas param e dormem, mas não estão mortas. Essa é a palavra que Deus tem para você nesta manhã. Tenha paciência. Permita que o tempo de dormência faça o seu curso, porque em breve, a vida virá. Vamos pegar para nós a frase que foi para Jairo. Pegue para você, porque eu pego para mim. Pare de temer, pare de ter medo, continue
crendo. Eu estou assim. E eu tenho certeza que você também vai estar assim. Passaremos, meus queridos, mas passaremos como filhos de Deus. Nós somos aqueles que fazem parte daqueles 5 que foram com Jesus. Nós vivemos sim a vida aqui debaixo do sol, mas nós sabemos que nossa vida está ligada com o Deus Todo-Poderoso. O Senhor virá em nosso socorro, Ele tem vindo, Ele permanece conosco e nós iremos passar. E não vai ser tão difícil, não vai ser tão sofrido. O Senhor enviará o seu suprimento. Você me entende? Em todas as áreas da nossa vida. O Senhor suprirá a nossa vida espiritual e tem suprido, não tem? Quantos de nós não tem melhorado o seu nível de comunhão com Deus nesse tempo de sofrimento? O Senhor irá cuidar da nossa vida emocional, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor cuidará da nossa vida material, não nos faltará o necessário, porque Ele é fiel e Ele promete isso. Meus queridos, é um tempo de dormência, mas não é morte. Não há morte para aquele que teme a Deus. Não há morte para aquele que tem o Senhor como seu Senhor e Salvador. Não há morte para aquele que vive a sua vida debaixo da bênção e do conselho do Senhor. Para nós, não há flautas com músicas doídas. Não há pânico, não há tristeza, não há desamparo, não há impossibilidades. Para nós existe o quarto onde Jesus está, aonde Ele toma aquela menina pela mão, quando Ele diz: menina, eu te digo, levanta-te, e a vida veio. É assim para mim e para você. Nós podemos dormir, mas nunca morrer, meus queridos, mas nunca morrer, porque fiel é Deus na minha e na sua vida. Ele é bom e nós não vivemos da aparência. As aparências enganam. O que hoje parece ser não é como vemos. O Senhor está trabalhando. Ele tem lá na frente uma palavra de vida. Ele tem um futuro para mim e para você. E Ele quer que a gente viva com essa mente, com esse coração. Senhor, há sono, mas não há morte, e nós ficaremos e nós esperaremos, porque muito em breve o Senhor dará ordem para a vida. Amém? Amém. O que você está vendo aí agora é uma árvore, no fundo do quintal da minha casa. Olha, você pode falar: nossa, quanto terreno, mas não, o nosso terreno vai só até onde termina o barranquinho ali, porque o resto ninguém pode mexer, não é? Não é nosso, não pertence a nós. Eu tenho uma árvore que eu gosto muito, a que você está vendo, ela se chama plátano. Eu plantei essa árvore, foi até o pastor que plantou para mim, porque eu pedi para ele nesse exato lugar. E essa árvore, ela vai ficar muito grande, sabe? Ela é muito grande. Quem conhece sabe disso. E eu plantei e já vai fazer uns 5 anos. Ela demora a crescer, mas ela está lá. E agora entrou o inverno, né? E sabe qual é o meu sonho com essa árvore? Tá vendo essa cadeira que tá ali? É me sentar debaixo dela, ler a Bíblia, orar, passar um tempo gostoso. Essa é a minha árvore. Você vê muitas árvores ali, nenhuma é minha, mas essa é a minha árvore. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu quase todas as suas folhas. A minha árvore, ela está se transformando num monte de galho seco. Um monte de galho seco. Minha cadeira está ali e não tem nem por que estar. Porque, na verdade, minha árvore não tem folhas e não vai me fazer sombra. E talvez eu pudesse desistir dela. Mas uma coisa eu sei. O inverno vai passar e daqui a pouco os brotos vão surgir. E novas folhas. E ela vai fazer a sombra que eu tanto desejo.
e ela vai voltar a ser linda aos meus olhos. E mais do que isso, por incrível que pareça, ela está crescendo no inverno. Ela está crescendo sem nenhuma folha, ela está crescendo de galhos secos, mas ela está ganhando altura. E lá na primavera, eu vou me sentar debaixo dela. Eu vou ter sombra, eu vou ter beleza, e eu vou ter essa árvore para chamar de minha. Assim vai ser, porque eu sei que a natureza vai fazer o caminho dela, porque eu tenho certeza que vai ser assim, porque é assim. Não importa o que eu estou vendo agora, eu sei que lá na primavera, essa árvore vai estar coberta de folhas. Essa é a minha vida e a sua vida. Assim nós somos. Não despreze sua vida. Não tenha luto desnecessário. Não pense que é o fim. Não há morte em Deus. Em Deus, nós entramos num estágio de dormência, aonde Ele trata, onde Ele abençoa, onde Ele alimenta. E depois, ao som da voz dEle, nós nos levantamos, firmes, convictos, abençoados e abençoadores, para poder viver todo o plano de Deus para a nossa vida. As estações do ano são para nos ensinar que há estações também de Deus na nossa vida, mas em nenhuma delas, no ano, nenhuma delas há morte, mas há descanso, há hibernação, há dormência, depois há desenvolvimento, há crescimento e há frutos. Assim é na vida daquele que teme o Senhor. Bem-aventurado o homem, a mulher que teme o Senhor e faz o Senhor o seu braço forte. Ele não temerá quando vier o mau tempo. Nós nunca iremos morrer. Nós sempre iremos retornar com força dobrada. E nós estamos de pé, estaremos em pé para dizer que Deus é bom. Sua vida vale a pena. Minha vida vale a pena. Se você se olha e se enxerga como a minha árvore hoje, como o meu plátano, saiba que Deus não te vê como uma árvore seca. O Senhor olha a sua raiz e o Senhor sabe tudo que tem dentro de você. Não pontue sua vida por aparência. Não tire conclusões precipitadas. Não dê por fim aquilo que não terminou. Dependa de Deus. Veja com os olhos do Senhor. Para de ter medo. Continua crendo. Ainda nos levantaremos e ainda viveremos o melhor que Deus tem para a nossa vida. A primavera vai chegar e o verão, e nós vamos ter tantas alegrias. E se depois vier o inverno, nós vamos ter experiência e nós vamos saber, nós só dormimos, porque Deus está cuidando de nós. E depois que passa a estação da dormência, o Senhor vem com a estação da abundância, da graça e da misericórdia. Minha árvore está firme e forte. O seu tronco está lá pesado, largo. Ontem eu fui balançar e nem do lugar mais sai. Suas raízes estão sendo alimentadas e fortalecidas. Só os galhos estão sem as folhas, mas eles estão lá sendo garantidos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Às vezes os ramos perdem as folhas. Às vezes os ramos se sentem secos. Mas não importa. O que importa é a raiz. O que importa é o tronco. Da onde vem a vida. Da onde vem tudo aquilo que nós precisamos. Que Deus te abençoe. E que passemos por essa dormência,
sabendo que aquele que nos mantém é fiel. É fiel. E somos do grupo dos 5. Somos do grupo que crê. E se você não é desse grupo, aproveita essa oportunidade agora e diga a Jesus que você quer fazer parte daqueles que creem. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como se Jesus fosse um conto. Viva na presença de Deus. Deus te ama e Deus te chama. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos visite nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós nos colocamos diante de Ti. Gratos que somos pela Tua palavra de poder, de amor, de refrigério, de fortalecimento, de direcionamento. Senhor, nesta hora nós unidos colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós Te agradecemos pela nossa vida. Porque nós somos sim, Senhor, os ramos e o Senhor é o tronco, o Senhor é a raiz da nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Porque para nós não há morte, para nós há dormência, para nós há sono. E em breve o Senhor nos levantará, nos renovará, nos abençoará. Abençoe cada coração e cada vida que ouve a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Tu conheces e sabes, e sei que Tua palavra é viva e poderosa, e sei que ela caminha nos corações segundo a Tua vontade. Mas eu quero pedir ao Senhor agora que abençoe e receba esta pessoa que está se colocando diante de Ti, que coloca a vida na Tua presença, que coloca o coração diante do Senhor. Senhor, recebe essa pessoa machucada, cansada, que se sente, Senhor, tão desamparada e vive por si mesma, que agora, Senhor, ela ao ir ao Teu encontro, ela receba a Tua paz, o Teu perdão, a Tua força, o Teu consolo. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que possamos confiar em Ti para passar o inverno, que possamos confiar em Ti quando chegar a primavera e o verão e o outono das nossas vidas, que a nossa vida, Senhor, não importa a estação, nós possamos passar desfrutando da Tua graça, do Teu amor, do Teu amparo e do Teu cuidado, porque Tu és fiel, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado por esse culto que prestamos ao Teu nome, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos chamar para estarmos contigo. Amém, e amém, e amém, e amém. Eu vou dar a bênção apostólica agora e desejar a você uma excelente semana de muita bênção, de muita graça, de muita presença de Deus na sua vida. Amém? Onde você está, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça com você hoje e para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser.